Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui, eu quero bater um papo com vocês hoje sobre fidelização de clientes. Eu não sei se você já se deu conta do quanto de dinheiro você está perdendo porque você não fideliza os seus clientes, porque você não fecha contratos de manutenção preventiva para sua empresa. Tava fazendo uma conta aqui, por baixo, você deixa de ganhar aí uns 100 mil por ano, assim, tranquilamente, tá? Eu já te mostro como é que eu cheguei no valor nessa conta, tá? Então o papo hoje é sobre fidelização de clientes e basicamente é o seguinte, você pega aí toda empresa de ar-condicionado, né, trabalha com os seguintes serviços, né? É meio que padrão, né? Trabalha com instalação, aqui eu estou incluindo venda de máquina e também estou incluindo infra, ou seja, tudo que é relacionado à instalação. Trabalha com preventiva, né? Trabalha com corretiva e trabalha com contratos, tá? Se o seu faturamento está concentrado aqui, ó, nesses serviços, ou seja, que são serviços avulso, vamos colocar aqui, se 100% do seu faturamento está vindo disso aqui e você tem zero faturamento vindo disso aqui, ó, que são contratos de manutenção preventiva, eu vou te falar o seguinte, cara, você tem um problema, você está com um problema. Por que o problema? Porque você vive uma situação no teu negócio instável, né? É instável. Isso aqui é instável. Você não sabe, você nunca sabe se vai ter dinheiro ou não, né? Aqui você fechou uma obra, estourei, aí você passa 3 meses só gastando, né? E fica sem grana. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei em 2010, era Minha Casa Minha Vida. Tava bombado, né? Era o segundo mandato do Lula, tava bombado o mercado, era instalação pra caramba. Como eu tava começando e não tinha nenhuma experiência na área, eu me empolguei, fui lá, fiz prestação de carro, comprei a Fiorino, contratei funcionário, aluguei um ponto, eu tava achando que ia ficar rico. Quando chegou o inverno, eu tive que ir no banco pegar empréstimo, porque senão eu não ia conseguir manter a empresa. Então, assim, quando você trabalha só com isso aqui, ó, só com esses serviços aqui, você fica muito dependente de fatores externos, né? Que fatores externos? Então, por exemplo, como eu falei, por exemplo, eu coloquei aqui construção civil, por exemplo, né? Construção civil. Pode ser também clima, né? É verão, bomba. É inverno, ou tá período de chuva, você fica sem serviço, né? Então, assim, eu acredito que é muito complicado ficar aqui, ó, ficar nessa situação aqui. Porque dessa forma você não consegue planejar o teu negócio, você não consegue fazer o seu negócio crescer, entendeu? Não dá para planejar. Como é que você vai fazer para contratar gente, formar equipe, alugar um ponto, investir em divulgação? Como? Se você nunca tem certeza se vai ter faturamento. Não dá para trabalhar assim. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que sair de uma situação instável para uma situação estável, né? E como você faz isso? Você começa a trabalhar aqui, ó. Você tem que começar a vender contratos de manutenção preventiva, tá? Você tem que começar. Então, vamos colocar aqui, ó, que você começou a trabalhar, tal, começou a evoluir e 60% do seu faturamento está aqui em instalações e 40% em contratos. Se isso aqui cai, poxa, você tem 40% do seu faturamento ali garantido. Você vai fazer uns cortes, uns ajustes, mas o seu negócio não vai, aliás, a sua vida pessoal e profissional não vai desmoronar, entendeu? Você não vai ficar desesperado, né? Porque você sabe que não vai conseguir honrar nem com seus compromissos na empresa e nem com os compromissos dentro da sua casa. Então você tem que começar a trabalhar com contrato. Tem uma outra coisa também que é assim, eu diria que é o sintoma que talvez vocês sintam assim mais rapidamente. É que é o seguinte, esse mercado aqui, ó, esses serviços aqui, são serviços que tem mais entrante. Ou seja, é o cara que acabou de abrir uma empresa e está começando, é o cara que foi lá e fez um curso e já abriu a empresinha dele, e o cara, quando está começando, ele entra queimando o preço, ele entra com preço mais barato, porque ele não tem experiência, ele está precisando de dinheiro, ele não tem referência, e aí, ou seja, você que já está no mercado há muito tempo, por exemplo, fica puto da vida. Mas o negócio não é bem assim, o buraco é mais embaixo, entendeu? Falar para a pessoa, não, você tem que cobrar mais caro, você está queimando o preço, você é pendurador, não sei o que lá, quando o cara tem que levar o sustento para casa, né? Então, assim, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, eu acredito que, assim, ficar nessa zona aqui é arriscado para você, pessoal e profissional.
Entendeu? Então você tem que começar a migrar para cá, para essa parte de baixo. Porque aqui você consegue ter o quê? Previsibilidade. Né? Aqui ó, é instável, é inseguro. Né? Aqui você tem segurança. Aqui você tem segurança. O que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que não abre empresa porque não tem o quê? Segurança. Prefere trabalhar de carteira assinada, ganhar menos, né? Ganhar pouco, mas ter a garantia daquele salário no final do mês. Entendeu? Dar a garantia, porque vai conseguir se planejar. Vai ter o dinheiro do aluguel ali certinho. Entendeu? Vai poder honrar com as prestações que fez, né? Com a família. Então tem muita coisa envolvida. Então eu digo o seguinte, da mesma forma que às vezes a pessoa prefere trabalhar de carteira assinada porque tem segurança, tem garantia, assine a carteira da tua empresa em algum cliente. Consiga contratos de manutenção, contratos que vão pagar todos os meses. Entendeu? Isso vai trazer tranquilidade, vai trazer segurança para o teu negócio. Eu acho muito difícil fazer um negócio, né, na refrigeração, uma empresa de prestação de serviço de ar-condicionado, crescer e prosperar sem contrato de manutenção preventiva. Eu realmente acho muito difícil. Eu acho complicado você ter paz e espírito para trabalhar quando você deita à noite e está preocupado com os boletos do dia seguinte. Entendeu? Eu acho muito difícil. Quando você tem contrato, a primeira coisa que você ganha é paz e espírito. Você vai conseguir trabalhar tranquilo, entendeu? Sem ficar aí se matando, preocupado porque porque não tem... Porque tá uma semana sem ter serviço, por exemplo. Não dá, entendeu? E tem outra coisa ainda, né? Eu acredito que quando você não tem isso aqui, né, a tua vida pessoal também vai pro beleléu. Entendeu? Às vezes até o seu relacionamento vai para a casa do chapéu, entendeu? Porque você fica numa situação muito complicada. Então, esses serviços aqui são bons, são muito bons, são ótimos, tem muitas oportunidades, entendeu? Tem projetos grandes, tem obras grandes. Não estou falando para deixar de trabalhar com isso aqui, tá? Eu estou falando para ter isso aqui também, ó. Tem que ter isso aqui. Você não pode ficar 100% aqui, ó. Tá? Não pode. Ok? Então, basicamente, é o seguinte. O que você tem que fazer? Você tem que parar de fazer o que a grande maioria do mercado faz, que é o seguinte. Todo mês, tem empresas que ligam para você e pedem orçamento, né? Pede um orçamento de preventiva. Então ligou para você uma empresa e falou assim: oi, tudo bom? Eu quero fazer um orçamento com vocês para fazer a preventiva aqui nos aparelhos. Você fala: ah, tá bom, quantas máquinas são, etc. Ah, não, a gente tem aqui 30 máquinas. Aí você vai lá no cliente, às vezes nem vai, né? Vai lá no cliente e vai mandar para o cliente o orçamento, né? Vou cobrar aqui R$150 por máquina para fazer esse orçamento. Aí o cliente chora, reclama, babá, aí você consegue fechar por R$100 por máquina. Então, você ganhou, virou R$3.000, né? Você foi lá, prestou o serviço para o cliente e depois você foi embora, né? Prestou o serviço, faturou, né? Ganhou os 3 pau e sumiu. E é justamente aí que está o problema. Porque é o seguinte, se você não fideliza esse cliente, outra pessoa vai fidelizar. Porque quem tem ar-condicionado tem problema. Esse aparelho de ar-condicionado dele vai precisar de preventiva de novo. Né? Daqui 3 meses, daqui 6, daqui 1 ano, ele vai precisar novamente de preventiva. Ele vai precisar porque o filtro dele vai sujar, vai obstruir, a máquina vai cair rendimento. Né? A máquina pode começar a ter mau cheiro, pode entupir o dreno, começar a pingar água para todo quanto é lado. Então, assim, esse cliente ele vai precisar disso novamente. E o que garante que esse cliente vai ligar para você daqui 6 meses?
se você não faz nada para fidelizar ele? Se muitas vezes você não tem nenhum tipo de ação de alguma estratégia de relacionamento, entendeu? Como você vai fazer? Me explica. Sorte? Então, não é legal contar 100% com a sorte, entendeu? Então, assim, o cliente pode ligar para você, não estou falando que não pode, entendeu? O cliente gosta do seu serviço, gostou da qualidade, não, vou fazer com você sempre, etc. Mas também pode aparecer alguém no meio do caminho e furar teu zóio, entendeu? Então, você tem que oferecer para esses clientes contrato. Então, por exemplo, na visita lá, ao invés de falar para o cliente, você vai falar assim para ele, eu vou dar um exemplo. Ó, o serviço avulso é R$150 por máquina, tá? Agora, se você fechar com a gente uma manutenção programada, que seria o quê? 4 visitas por ano. Então a gente vai fazer agora, a cada 3 meses nossa equipe vai vir e vai fazer a preventiva para vocês. Eu cobro, fica por R$49 por máquina. Aí o cliente fala, não, beleza, então vamos simular quanto você ganharia aqui. Então são R$49 por máquina, vezes 30 máquinas, certo? Então você vai ganhar 1.470 a cada 3 meses. Então são 4 visitas por ano, né? Uma a 3 meses, vai dar 5.580. Aí muita gente vai falar, pô, eu estou deixando de ganhar 3.000 numa única visita para ganhar 5.880? Sim, mas você fidelizou o cliente. Esse cliente não vai para nenhum outro lugar. Esse cliente vai ficar na sua carteira. E uma vez que você fechou um cliente, você está se capacitando para fechar outros contratos, outros clientes. Agora assim, ó, se você pegar aqui esses 3.000 aqui, ó, por exemplo, e você dividir isso por 12 meses, você ganhou R$250 por mês, o equivalente. E aqui está dando o equivalente a R$490 por mês. Aqui está garantido. Aqui não está. O que te garante que mês que vem você vai ter outro serviço desse de 3.000? Né? Pode não ter. Agora vamos colocar uma segunda situação. Você fechou isso, né? Então você fez um trabalho nesse cliente, você fez um trabalho legal nesse cliente, aprendeu como trabalhar com contrato, com tudo, e você falou, não, agora eu vou para cima, vou arrumar cliente. E você consegue fechar ao longo de 12 meses, né? Ao longo de um ano, você fechou 10 contratos, já contando com esse, né? Você tem aí 58.000 só com contratos trimestrais. Só contratos trimestrais, 10 contratos trimestrais. Você ganhou aí 58.800. Se você tivesse numa outra situação de vender isso mensal, seria 10 clientes daria 14.700, vezes 12 meses, daria 176.000. Aí você vai falar, ah, Alessandro, mas ninguém quer fechar isso não. Agora eu te pergunto, quantos contratos você ofereceu nesse mês? No mês passado? No mês retrasado? Quantas propostas você apresentou? Quantas vezes você fez isso aqui? Se você não trabalha, não tem como ter resultado. Entendeu? Não tem como ter resultado. Então, assim, as oportunidades estão aí, entendeu? Ah, você também pode falar, ah, Alessandro, isso aí não existe. Isso não existe. Quer ver? Outra coisa, cliente não valoriza. Né? Cliente não valoriza, vulgo, né? Cliente não quer pagar. Gente, se separar isso aqui, ó, o valoriza, o cliente não paga algo quando ele não vê valor naquilo, tá? Não é só ele não, a gente paga quando a gente vê valor em alguma coisa. Vou dar um exemplo, porque muita gente fica batendo na tecla de preço, de preço, de preço. Será que é só preço? Será que é só preço? Então, às vezes você passa na porta de uma oficina mecânica, fica na mesma rua. Aí do lado esquerdo é aquela oficina mecânica mais simples, está vazia. E do outro lado tem uma oficina mecânica de luxo, por exemplo, que só atende carros importados, né? E está lotada até o teto. Por que uma está cheia e a outra está vazia? Por que um salão de cabeleireiro de bairro fica vazio e um de bairro chique fica lotado?
Por que que as pessoas às vezes não querem pagar R$ 30, R$ 40 num prato de comida e outros gastam 300, R$ 500 num restaurante? Porque um tem mais valor do que o outro. Então, assim, é a percepção de valor. Outro exemplo, na China os caras vão lá e copiam a BMW, por exemplo. Falam, copia o carro todinho. Pode copiar o carro? Pode copiar. Mas tem o mesmo valor? Tem a mesma marca? Tem o peso da marca? Não, não tem. Então, a mesma coisa do teu serviço. As pessoas podem copiar o que você faz, né? Ou tem outras pessoas no mercado fazendo a mesma coisa que você faz. Mas qual é a percepção de valor que você passa para o seu cliente? É tipo assim, o cliente ele tem que achar que é bom antes de usar. Antes, sabe? Ele tem que olhar para você assim e falar, meu, esse cara deve ser muito bom. Quando você consegue isso, você vende. E você vende num bom preço, não num preço ruim. Tá? Então tem que pensar muito nisso. Uma outra coisa que eu vejo também muita gente fazendo é o seguinte: é decidir pelo cliente. Você não pode decidir pelo cliente, cara. Você não pode decidir pelo cliente, entendeu? Você não pode colocar na tua cabeça que o cliente não paga. Tá? Se você faz isso, se você coloca isso dentro de você, vai ficar muito difícil de trabalhar, entendeu? Você tem que fazer o seu papel, que é ir lá no cliente, entender a necessidade dele, entender a demanda dele, montar um projeto, montar uma proposta e apresentar. E deixa o cliente falar o que ele achou, o que ele não achou, entendeu? É normal negociar, é absolutamente normal, todo mundo negocia, por que com o cliente vai ser diferente? Mas você não pode assumir para você que falar assim, não, o cliente não paga. Então você está querendo dizer que ninguém fecha contrato? Que ninguém consegue fechar contrato? É a mesma coisa do exemplo do restaurante. Eu não vou... Ninguém entra nesse lugar, não. Ninguém gasta R$ 500 num prato de comida. Gasta. Ninguém gasta 890 mil num carro. Gasta. Entendeu? Então, assim... Se o cliente vê valor no teu serviço, ele vai pagar, ele vai querer fechar. Tá? Agora, se ele não vê valor, se ele olha para você e você parece um botijão de gás, né? Por que ele vai querer pagar o valor? Por que você vai colocar lá? O exemplo do botijão de gás é o seguinte: por que você vai pagar R$ 100 no botijão de gás? Em algumas regiões já até passou disso, né? Quando tem um botijão de gás de R$ 76, por exemplo. É a mesma coisa, cara. O que você está vendo de diferença? É a mesma coisa. Então, assim, você tem que procurar diferenciação no seu negócio. E como é que você faz isso? Com marketing. Entendeu? Com marketing. Com marketing. Então, tem que trabalhar isso, cara. Tem que começar a trabalhar isso. Outra coisa, e eu vou me colocar aqui, ó, porque esse aqui era o meu problema. Esse aqui é o meu problema. É pensar que contrato é só para empresa grande. Então, eu achava que contrato era só para empresa grande. Então, eu falava, não vou atrás de... Quando eu tiver uma estrutura, quando eu tiver 5 carros, 20 pessoas na equipe, aí sim eu vou buscar contrato. Não é assim que funciona. É um pensamento errado esse. Sabe por quê? Porque a necessidade é a mesma. O ar-condicionado ele vai dar problema. Ele vai entupir o dreno no dentista do teu bairro e ele vai entupir o dreno lá na multinacional, na indústria. Porque o equipamento é o mesmo. O equipamento é igual, ele tem a mesma necessidade, ele tem a mesma demanda, né, o equipamento. Então você pode vender contrato para cliente pequeno, que esteja mais próximo de você nesse momento, para depois você migrar para o cliente grande. Ou você já pode começar no cliente grande, se você tiver estrutura para isso. Entendeu? Então, assim, não se limite. Não se limite, tá? Achando que você precisa de uma mega estrutura, alguma coisa assim sobrenatural para conseguir isso. Não, o que você precisa fazer é aqui, ó, começar a sair dessa situação aqui de 100% do teu faturamento aqui, né? E 0 aqui, para uma situação onde você tenha, poxa, 70%, 30%, né? 50%, 50%. Poxa, que massa, de repente você consegue fazer
10 mil mês, aqui com instalação, com preventiva, avulsa, né, para os clientes que não querem, não fecha de jeito nenhum, porque também tem os clientes que não fecham, né, com preventiva aqui, com instalação, com corretiva, com comissão, venda de máquina, etc. Você ganha 10 mil aqui, e aqui você também ganha 10 mil. Ou seja, você tem aí 20 pau mês. Só que assim, esses 10 pau mês aqui, ó, já paga teu escritório, já paga teu ajudante, já paga aquela prestação de carro ou consórcio, já paga uma publicidade, já paga suas despesas pessoais, entendeu? Então assim, você não pode ficar nessa situação aqui, onde choveu, o tempo virou, você dançou, e você também não pode continuar aqui perdendo dinheiro aqui, ó, quando você poderia oferecer para os clientes contrato. Você tem que tentar vender contrato em todo mundo. Todo cliente que aparecer para você, você tem que entrar com os 2 pés no peito para vender contrato. Ah, não quer vender contrato? O cliente vai ficar muito tentado sair de um negócio de 150 para 49. Ah, Alessandro, isso na realidade não é bem assim. Beleza. Entendeu? Beleza que não é bem assim. Mas que dá para fechar, dá. É uma questão de você ajustar aí para a tua realidade, para a tua cidade, para a tua região, entendeu? Todos os lugares não são iguais. Outra coisa, e é o que é o próximo tópico aqui, é o seguinte: muita gente não vende por quê? Pensa que todo cliente é igual e quer vender a mesma coisa para todo mundo. Então o cara fala assim: não, contrato tem que ser PMOC, né? E aí liga a metralhadora e sai todos os clientes: não, você tem que fazer o PMOC, etc. Cara, não funciona. Isso não funciona. Você tem que ir no cliente, entender a necessidade dele, e aí você vai oferecer uma solução para ele, né? O que você pode vender para ele? Ó, você pode vender para ele, ó, um contrato mensal, só o contrato. Você pode vender para ele um contrato mensal com PMOC, contrato mensal com PMOC, com corretivo incluso. Olha só, contrato mensal com PMOC, com corretiva e material incluso, ou seja, com peças, né? Com corretiva, com peças e materiais incluso. Você pode vender um contrato trimestral, você pode vender contrato semestral, você pode vender contrato anual, você pode vender contrato tipo garantia estendida, tá? Então assim, tem muitas possibilidades. Eu, por exemplo, eu tinha contrato bimestral, né, com farmácia. Então não bota na cabeça que é uma coisa só. Você tem que ir no teu cliente e ver o que é a necessidade dele para você entregar para ele uma proposta que atenda ele. Por que eu falei tanto aqui tipo PMOC? Porque assim, PMOC é o filé mignon do negócio, tá? Por quê? Enquanto aqui, ó, você fecha um contrato trimestral de 30 máquinas, etc., quando é PMOC é só mensal, né? O PMOC, obrigatoriamente, ele tem que ser mensal. E normalmente, quando você fecha um contrato PMOC, você tem uma estabilidade aí de 12 meses no mínimo de contrato, com possibilidade de renovação, se você, obviamente, prestar um bom serviço. E normalmente são empresas melhores, empresas que são melhor estruturadas, ou seja, né, empresas de médio e grande porte, já com uma quantidade razoável de máquina. Então, assim, é muito comum você fechar um contrato PMOC aí de 100 máquinas, 90, entendeu? Hoje, por exemplo, um parceiro ligou para mim e falou que fechou uma proposta numa farmácia, 5 máquinas por loja, e o cara tem 22 lojas. Então, assim, pegou um contrato de 7 pau. Então, assim, ótimo, né? Então, tem muita possibilidade, mas assim, PMOC é o filé mignon do negócio. Mas esses contratos trimestral, semestral e etc., não pode deixar de vender isso aqui, porque isso aqui você consegue colocar ele em vários negócios pequenininhos, entendeu? Pensa aí, escola, pensa academia, farmácia de manipulação vende muito contrato, muito fácil. Lotérica, cara, as lotéricas hoje é tudo blindada, né? Pelo menos em São Paulo né? Tudo blindada e o pessoal fica preso lá com o ar-condicionado. Tem uma maquininha, mas, poxa, todo mês você vai lá e faz, de boa, entendeu?
Então, assim, tem que ter esses contratos, porque quando você tem isso aí, você não fica na paranoia de ficar sempre procurando instalação, entendeu? E aqui, pô, depende de fatores externos, entendeu? Depende de fator, tá chovendo ou tá frio, acabou o serviço, entendeu? Você não pode ficar dependendo 100% disso aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, aqui, ó, o que eu entendo, quando a gente fala aqui de valor, né, o primeiro passo aqui é o seguinte, que é o tópico 6, né, 7. Isso aqui é a continuação de valor, né? Como é que você faz para começar essa questão de valor, né? Eu diria que é a base para você começar a vender contrato. A primeira é ser profissional. Cara, você não pode vender contrato se você não entende pilhufas do equipamento. Você tem que entender do negócio. Se você não entende, contrata alguém que entenda, entendeu? Tem que conhecer do produto. Então, vá fazer cursos. Tem muito curso hoje na internet. Na minha época não tinha isso. Você fazia curso no Senai ou você ia fazer curso no fabricante. Você tinha que ir lá para Itachi para aprender e eu mandava a minha equipe para lá para aprender, entendeu? Ou fazia curso na Fujitsu, ou nos fabricantes que sempre davam cursos, entendeu? Hoje em dia, poxa, tem um monte de gente oferecendo curso, cara. Então, assim, tudo que você puder aprender para ser profissional, né, capacitado dentro do nicho, dentro do segmento que você quer atender, porque o mercado também é muito grande. Você pode trabalhar só com automação, você pode trabalhar só com VRF, você pode trabalhar só com grande porte, você pode trabalhar só com pequeno porte, ou seja, tem N possibilidades, você tem que olhar o que é melhor para você, entendeu? O que você entende que vai ser melhor. E o seguinte aqui, ó, é parecer, né, profissional. Não adianta nada você ser profissional, ser foda, entendeu? Só que, você não parecer isso, entendeu? Lembra aquilo que eu falei? O cliente tem que olhar para você e já achar que é bom. E como é que você faz isso? Carro limpo e adesivado. Uniforme, crachá, cartão de visita, usar luva, usar máscara, usar propé antes de estar na casa do cliente, não colocar mala em cima de mesa ou de qualquer lugar, entendeu? Ter um tapetinho para forrar o chão, preparar o local onde você vai trabalhar, entendeu? Ter procedimento dentro da casa do cliente, entendeu? Entrou no cliente, desliga o celular, sabe assim, ter procedimentos no teu negócio, entendeu? Ter proposta padronizada, script de atendimento padronizado, ter um site profissional, ter um e-mail profissional. Então, assim, tudo isso colabora. Então, assim, entre aspas, vender o seu peixe, entendeu? Você tem que vender o seu peixe. Porque a aparência conta. Eu não conheço ninguém que queira uma coisa ruim. Ninguém. Todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer o melhor serviço, o melhor carro, comer no melhor restaurante, se hospedar no melhor hotel. Eu não conheço ninguém que queira propositalmente o pior. Então, assim, você tem que parecer o melhor para o seu cliente, entendeu? O melhor. Deixa eu ver o que mais. E tem uma última coisa aqui pra gente encerrar, que é o seguinte, ó. Isso aqui é um erro, assim, que, nossa, é muito comum. Quem trabalha com ar-condicionado trabalha porque gosta, né? Porque tem a opção de fazer outras coisas. As pessoas se apaixonam por isso, como eu também me apaixonei. É uma área, assim, muito gostosa de trabalhar. Então, o que você precisa aprender, eu sei que pode ser difícil no início, parar de vender ar-condicionado. Como assim? Acho que não foi não vou colocar aqui diferente, né? Vou colocar diferente. Parar de focar em máquina. Isso aí. Muitas vezes a pessoa vai vender vai no cliente numa proposta de contrato e etc. E quer focar em máquina, o cara fica falando de máquina, e o cliente não está nem aí para a máquina. Quem gosta de ar-condicionado é técnico de ar-condicionado, o cliente está preocupado com o negócio dele, entendeu? Então, quando você for trabalhar essa questão do contrato, abordar cliente e tudo mais,
você tem que olhar sobre três óticas, né? Ou é conforto, né? Ou é saúde, ou é economia. Na minha opinião, isso aqui é o que mais vende, quando você entra no assunto de saúde e de economia. Por exemplo, qual que é o papel do ar-condicionado na questão do Covid agora? Né? Os clientes estão ficando... Está todo mundo paranoico com prevenção. Então, assim, você está comunicando isso para os seus clientes? Você está comunicando quanto que você pode contribuir para o cliente economizar? Né, com energia, com quebra de aparelho, com, né, manutenções corretivas, entendeu? Então você tem que focar nessas coisas aqui, olhando para o negócio do cliente, ou seja, como é que eu posso, como é que o meu serviço vai impactar no negócio do cliente, tá bom? E uma última coisa, 9, vamos lá. Ó, você também tem que preparar o cliente, né? Preparar o cliente. Preparar. Porque assim, o cliente, ele não tem consciência que ele precisa desse tipo de serviço, muitas vezes, entendeu? Então não adianta se você chegar na porta do cliente e bater lá assim, ó, vamos fechar um contrato? Ele vai falar não. Ele não vai querer fechar com você, não funciona. Não sei se todo mundo conhece os filtros Europa, é a mesma coisa, né? O pessoal bate na tua porta, quer comprar um filtro, você fala, não quero comprar filtro não. Mas se de repente essa pessoa começasse a te educar, falando dos benefícios da água, de como a água dela é melhor, como a água pode melhorar a sua vida, papapá, pipi, começar a te trazer um monte de informação, e aí depois te oferecer o filtro, é capaz de você comprar, tá? Então, como dizem, né, quem é apressado come cru. Então você tem que preparar o cliente antes. Então isso você pode fazer às vezes com 3 dias, 4 dias, né? Ou às vezes o período que você está montando a proposta para o seu cliente, né? Eu vou explicar isso mais para frente, mas assim, você tem que preparar o cliente. Então às vezes você chega ali a queima-roupa, vamos fechar o contrato? Tá, não sei o que lá, o cliente não vai querer, entendeu? E se você faz isso, muitas vezes ele não dá nem tempo dele fazer o quê? Dele ver valor, né? Porque você está tão afoito ali para fazer a oferta, né? Que o cliente acaba que corre, entendeu? Bem, eu queria... Era basicamente isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, era basicamente isso que eu queria falar. Eu não sei ainda se você tem interesse nessa questão de contrato, se você tem interesse nesse tipo de coisa, mas amanhã eu vou fazer uma outra aula, tá? E aí nessa aula eu vou falar sobre PMOC, vou explicar melhor essa questão de PMOC, como é que funciona esses contratos PMOC. Muita gente me pergunta sobre PMOC, não sabe como funciona, etc. Então vou te mostrar, vou te falar, né, de uma forma geral o que é o PMOC, como funciona, o que você precisa para trabalhar com esses contratos e tudo mais. E depois eu vou fazer uma aula também onde eu vou te mostrar como você faz para conseguir contratos usando a proposta ativa. Né? Usando proposta ativa. O que é proposta ativa? É quando você vai até o cliente e faz a proposta. Né? Você vê o cliente lá, por exemplo, você está na rua e aí você passou em frente de uma academia, por exemplo. Você fala, poxa, esse cara aqui tem potencial para fechar contrato. Como é que você faz para abordar esse cara? Como é que você faz para apresentar uma proposta para ele? Como é que você faz para negociar? Então, vai ter essa aula aí. Então, assim, se você tem interesse nisso, você se cadastra, deve ter em algum lugar dessa página que você está vendo esse vídeo, um link, um botão, alguma coisa para você fazer um cadastro, e aí eu vou te mandar essas outras aulas na sequência, tá bom? Bem, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. O meu objetivo com ele é te mostrar que o mercado está aí, tem possibilidade, e tudo que você tem que fazer, né, é aprender como lidar com isso e colocar em prática na sua empresa para você ter resultados. Se você hoje sabe trabalhar com instalação de ar-condicionado, por exemplo, foi porque um dia você foi lá e aprendeu a mexer com isso, né? Você foi lá e aprendeu, você não nasceu sabendo. Então é a mesma coisa essa questão de contrato, né? Você
não sabe hoje, né, ou talvez você tenha, ou talvez não tenha contrato, você talvez nem tenha pensado nesse assunto ainda, mas tá aí, tem a possibilidade, é tudo uma questão de você coletar as informações, aprender, para você colocar em prática no teu negócio, né, e com certeza você vai colher resultados, conquistando clientes que garantem para você um faturamento mensal para você conseguir estruturar teu negócio e fazer o teu negócio crescer. Beleza? Se quiser receber aí as outras aulas, é só se cadastrar aí no botão que vai estar em algum lugar e a gente se vê aí nas próximas aulas, beleza? Valeu, brigadão, abraço, boa semana para todo mundo, bons negócios, até a próxima.